Já estamos de volta com Brasil Urgente na tela da Band. Você continua participando, facebook.com/rodrigo.salomão.790. Olha, o setor de homicídios da Polícia Civil de Campinas investiga 2 casos nesse fim de semana. Um é de um homem de 25 anos, vítima de um suposto latrocínio no Jardim Aeroporto, em Campinas. Aí teve também aquele rapaz atingido por tiros lá no Jardim Pauliceia, né? No primeiro caso, Felipe Pereira, tudo indica um latrocínio, que a moto do rapaz foi levada, hein? Que situação, o rapaz voltava para casa depois de um dia de trabalho, não é isso, Felipe? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Boa tarde a você, quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. E estava indo com uma moto emprestada, viu, Rodrigo? Esse é o detalhe que a gente conseguiu apurar. Ele voltava para casa ali na Avenida Suassuna, no Jardim Aeroporto, bem próximo ao 9º Distrito Policial, inclusive, quando foi abordado por 2 criminosos. Um deles acabou aí atirando 12 vezes com pistola calibre 380. Pelo menos 12 disparos atingiram esse homem. Ele foi enterrado ontem mesmo no cemitério dos Amarais. A família não permitiu aí que fossem feitas outras imagens, não quis conversar também com a nossa equipe, mas aí a polícia investiga essa possibilidade do latrocínio. A princípio, como há informação de que a moto foi roubada, o caso é investigado aí como latrocínio. Só que algumas outras coisas levantaram aí a suspeita da polícia, viu, Rodrigo? Por exemplo, o número excessivo de disparos, pelo menos 12 disparos, que sugerem uma execução. Essa possibilidade de execução também está sendo apurada pela polícia. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional. Também há informações, Rodrigo, de que esse homem, antes dele completar 18 anos, esteve envolvido em acusações de tráfico de drogas e roubos em situações de flagrante, segundo a polícia. Aí muda um pouco de figura, ô Felipe Pereira. Muda um pouco de figura, né? Especialmente pelas características do crime. 12 tiros não é algo comum num caso de latrocínio. O caso de latrocínio é aquele em que o bem vai ser subtraído por alguma razão, a pessoa acaba baleada, 1, 2 tiros e o bandido foge. Agora, tiveram tempo, descarregaram a arma, muito provavelmente uma pistola, né? 12 tiros, muito provavelmente uma pistola. Descarregaram a arma, ao que tudo indica, intencionalmente para tirar a vida desse rapaz, Felipe Pereira. Pois é, e é isso que a polícia investiga. Tanto que algumas cápsulas da pistola calibre 380, e foi por isso que a polícia descobriu que era uma pistola calibre 380, já foram recolhidas e foram levadas para a análise. Bom, não foi o único caso de violência no fim de semana, esse envolvendo a subtração da moto. Um rapaz chegava em casa, garçom. Tem um outro caso também, Felipe Pereira, de uma outra vítima, também do final de semana, né? Pois é, Rodrigo. O caso também foi registrado na 2ª Delegacia Seccional, aconteceu no Jardim Pauliceia, bem próximo à Avenida John Boy Dunlop. Tudo teria começado, Rodrigo, com uma discussão dentro de um restaurante que tem ali, um restaurante que é uma meio mistura de restaurante com casa noturna também. Esse homem, de aproximadamente 24 anos, teria brigado com algumas pessoas lá dentro quando saiu, foi atingido por tiros também. Nesse caso, a polícia investiga o caso justamente como homicídio ou também como um possível acerto de contas. Em nenhum dos 2 casos, é bom reforçar, ninguém foi preso até agora, viu, Rodrigo? Bom, a polícia investiga, vamos confiar aí na Polícia Civil para que o caso possa ser esclarecido. Esse é o plantão da Delegacia Seccional, a nova Delegacia Seccional de Campinas, a 2ª Delegacia Seccional de Campinas, às margens da Avenida John Boy Dunlop. E aí o velório, né, das vítimas neste final de semana, com 2 mortes. É um número elevado, Felipe Pereira? Alô, Felipe Pereira? Rodrigo, é o seguinte, é um número considerado na média pela polícia. O mês de março não tem registrado aí grandes índices de homicídios, nem mesmo de outros tipos de crime. Está dentro da média, de acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. Eu fiz essa provocação propositalmente ao Felipe Pereira. Eu sabia que ele ia falar que está na média. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, na nossa sociedade a gente está se acostumando demais com a violência. Se acostumando demais com a morte das pessoas. Na minha opinião, não existem níveis toleráveis em relação às mortes, em relação a homicídios. Para mim tinha que ter homicídio zero. Homicídio zero. Porque independente da situação, independente da origem, da causa dessas mortes, né, há um ato de violência. E é essa violência que num dia pode encontrar a gente no meio do caminho. Pode encontrar a gente no meio do caminho.
Obrigado, Felipe Pereira, falando ao vivo. Pode vir comigo aqui, Ney, porque um outro caso que chamou a atenção também de um motorista que ficou ferido depois de despencar da rodovia Dom Pedro I, um acidente. Neste domingo, o carro em que ele estava caiu de uma ponte, a cena chamou a atenção dos moradores no Jardim São Quirino e Santana. Pessoal, não é a primeira vez que eu noticio esse tipo de coisa não, hein? Aliás, não faz muito tempo, acho que 2 carros despencaram ali no mesmo dia, não foi um negócio desse aí próximo ao Ceasa. Teve um caminhão também que despencou ali próximo do Shopping Dom Pedro. Rapaz, tá ficando feio o negócio, hein? Esse aí aconteceu entre o São Quirino e o Santana. As pessoas afirmam que isso não é a primeira vez. Tô falando, não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. A Andréa Marques conta a história pra gente. Deixa eu ver as imagens aqui, ó. Olho na notícia. O carro ficou pendurado numa altura de 4 metros. Do vão da ponte, era possível ver o estado do automóvel. O motorista tinha acabado de sair de Valinhos e seguia pela rodovia Dom Pedro I quando foi fechado por um outro veículo. De acordo com o motorista do veículo, o mesmo estava conduzindo em sentido Anhanguera e foi fechado por outro veículo, perdendo controle e caindo da ponte da rodovia. Célcio Mário Frost, de 56 anos, precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Ele sofreu escoriações e fraturas e o estado dele era estável. Para a polícia, não há indícios que a vítima tenha ingerido bebida alcoólica. No contato com ele, na conversa, durante o atendimento, não foi possível perceber a ingestão de bebida alcoólica. Somente o exame no hospital pode definir isso aí. Mas a retirada do carro é que foi mais complicada. Foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros e de funcionários da concessionária que administra o trecho. O acidente chamou a atenção de moradores da região do Jardim Santana. Esta não é a primeira vez que um veículo tomba no vão da ponte. Esse é o terceiro que eu vejo pendurado aí, em pouco tempo. Caiu, pendurou, já teve pendurado caminhão, já teve pendurado agora esse veículo, que é uma caminhonete, teve pendurado aí um carro de passeio também. E o risco que tem desse carro, quando em vez de ficar pendurado, cair em cima de uma pessoa que estiver passando dentro do túnel, é muito grande, né? É um trecho muito complicado, porque é um túnel muito estreito e as pessoas têm que dividir espaço do seu corpo com os veículos que vêm transitando. E com isso já houve alguns atropelamentos. Eles reclamam da falta de segurança para quem anda a pé. Palco de vários acidentes, a ponte é um caminho perigoso. Tem que fazer uma calçada lateral nos 2 lados do túnel para que as pessoas transitam com segurança. Bom, não sei, eu não sou especializado nisso, não sou engenheiro de tráfego, não entendo nada de rodovia. Mas um pouquinho de lógica faz parte do nosso dia a dia, né? Afinal de contas, todos aqui somos convidados a pensar na nossa sociedade. Se já é o 3º ou 4º caso do tipo, nesse trecho, o 5º, 6º na rodovia Dom Pedro, alguma coisa está errada. Pelo menos em relação à proteção desses vãos aí, para onde os carros estão sendo levados nos acidentes. Não precisa ser muito inteligente para perceber que não tem barreira de proteção que tenha a capacidade de segurar esses veículos. Mas pode o motorista às vezes estar em alta velocidade, tá isso, tá aquilo. O problema é que pode atingir gente inocente passando naquele túnel, como disse o morador. São pedestres, veículos que passam por um trecho estreito e de repente cai um carro em cima da cabeça de alguém que pode nem ver o que aconteceu e de onde veio, né? O que ele atingiu. Meu camarada. Sem contar que a faixa estreita também coloca em risco os pedestres, porque eles acabam dividindo o espaço com os próprios veículos, né? Com os próprios veículos. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Aí mais um trabalho do helicóptero Águia da Polícia Militar, mais um voo pela vida. A vítima transferida para o Hospital de Clínicas da Unicamp, vítima que foi levada em condição estável. O socorro rápido é importantíssimo para garantir o tratamento, garantir, né, o atendimento inicial dessa vítima para minimizar as consequências do acidente. Nós procuramos a concessionária Rota das Bandeiras, não é isso? A concessionária que é responsável pelo sistema
é da rodovia Dom Pedro I, do anel viário Prefeito Magalhães Teixeira, é o corredor Dom Pedro I, né? Porque tem também a SP 332, é a 332, ô Felipe Pereira, que liga, o Felipe Pereira, eu nem completei, ele já grita no meu ouvido aqui, ele fala, é isso, a SP 332, a rodovia Professor Zeferino Vaz, que liga Campinas à região de Cosmópolis, né? Tem também a Constâncio Sintra, que é a rodovia que liga Jundiaí à região de Itatiba, vai terminar lá na região também da rodovia Dom Pedro I. Enfim, a concessionária Rota das Bandeiras informou que essas obras de remodelação do trevo, esse é o quilômetro 133, o quilômetro 133, vão garantir mais segurança aos usuários, inclusive a pedestres. A rotatória existente no trecho vai ser ampliada e adequada aos padrões de segurança vigentes, com o alargamento das passagens inferiores. Então quer dizer que a própria concessionária já está assumindo aí que realmente há um problema, né? Mas precisam fazer algum paliativo aí, gente. Essas defesas não estão defendendo absolutamente nada, não tem proteção suficiente para impedir que os carros despenquem lá. E aí vai ter gente inocente passando ali embaixo, sendo surpreendido por chuva de carro. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui, 15 dias de greve dos agentes penitenciários. No fim de semana, as visitas foram limitadas, a greve dos agentes continua, parece que hoje tem reunião para tentar definir os rumos da paralisação. No Complexo Penitenciário Campinas Hortolândia, as visitas e os familiares reclamam das restrições causadas pela paralisação. O Rafael Gnipper traz os detalhes, deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia! Os centros de detenção provisória e as carceragens do estado de São Paulo estão cada dia mais lotados. Desde o início do movimento, os agentes têm dificultado as transferências de presos entre unidades e o transporte de detentos para audiências e julgamentos. De acordo com a administração penitenciária, 82 das 158 unidades prisionais estão com parte de seus serviços paralisados. Na semana passada, a Justiça concedeu uma liminar proibindo os grevistas de impedir o envio de presos às prisões do estado. Pela decisão judicial, o Sindicato dos Agentes de Segurança estaria sujeito a pagar multa de R$100 mil por dia caso descumpra a liminar. Mas o sindicato nega que tenha sido notificado pela Justiça. A direção do movimento permitiu visitas de parentes em todas as unidades. No CDP de Hortolândia, por exemplo, houve uma grande movimentação de familiares. Agentes penitenciários mantiveram o controle de entrada e saída. O clima na manhã deste sábado em nada lembrou os confrontos que aconteceram durante a semana. Os familiares que antes estavam impedidos de entrar com sacolas e alimentos foram autorizados a levar um volume reduzido. Eu liguei e eles informaram uma coisa, e agora é outra. Eu vou entrar com o refrigerante e o cigarro que eu trouxe só. Eu vou passar o dia inteiro com fome aí. A briga é eles e o governador, então nós não temos culpa. Na quinta-feira, a Força Tática da PM precisou ser acionada para garantir a transferência dos presos em algumas unidades. Houve confronto. A categoria quer um aumento salarial de 20,6%, um novo plano de carreira, além do aumento no número de funcionários. Bom, os agentes estiveram reunidos durante todo o dia de hoje na capital paulista, uma mediação inclusive do Ministério do Trabalho na tentativa de minimizar esses problemas. Hoje uma assembleia deve discutir o rumo dessa paralisação. De qualquer maneira, o que a gente tem que colocar aqui é que a greve tem superlotado a cadeia do 2º Distrito Policial. Lucimeire Ramalho, inclusive, esteve lá, Felipe Pereira, mostrando esse problema. Superlotação onde há espaço para ao menos 40 detentos já passa de 120. Né? E isso vai colocando em risco a segurança do 2º Distrito Policial, né? E colocando esses homens numa condição de pressão muito grande. Daqui a pouco nós vamos assistir a rebelião, coisa do tipo aí, em função dessa situação que está sendo colocada. O que não nos interessa, diga-se de passagem. Não nos interessa. Então é preciso que haja bom senso, que haja entendimento, né, para que a gente não chegue a esse limite que me parece estar bem próximo de ser atingido. Nós vamos continuar acompanhando essa situação com muita atenção aqui no nosso Brasil, gente. Pode vir comigo aqui, porque eu tenho um recado e uma dica para você. Pois é,
Dica especial para quem está pensando em comprar apartamento na região de Sumaré. Quando a gente pensa em comprar um bem tão precioso quanto um imóvel, o melhor é comparar as opções. Então pode comparar. Compare e comprove que só Rossi, Praças e Perrocho tem muito mais para sua família. Rossi Praças e Perrocho é o novo endereço da Rossi, onde por fora está tudo o que você precisa e por dentro é tudo planejado para você. É isso mesmo, é mais um condomínio com a garantia de entrega e qualidade comprovada da Rossi, que já entregou mais de 68 mil unidades de sucesso no Brasil inteiro. Só na região metropolitana de Campinas são mais de 12.500 unidades entregues. Rossi Praças e Perrocho tem mais lazer e a diversão é completa para todas as idades. Tem também mais espaço dentro e fora do apartamento. Afinal, o projeto é inteligente e valoriza cada metro quadrado com áreas de convívio integradas ao seu dia a dia. Além disso, o condomínio tem mais vantagens ao redor, com portaria 24 horas, fácil acesso e a oportunidade de viver em uma região valorizada a cada dia. Rossi Praças e Perrocho é um projeto com muito mais para a sua vida. Vá comprovar a diferença! O plantão de vendas fica na Avenida da Amizade, em Sumaré, a 500 metros de Vila Flora. Informações, ligue 4003-0980. Vou repetir, 4003-0980. Rossi Praças e Perrocho. Olha, vale a pena conferir, hein? Quer mudar de vida? Procure lá a Rossi e você vai ter mais informações a respeito desse empreendimento. 4003-0980. Vem comigo aqui porque pelo menos 70 cães em situação de maus tratos foram resgatados pela Polícia Ambiental em Barão Geraldo, aqui em Campinas. Tem uma proprietária do imóvel, ela conversou com o Brasil Urgente, disse que resgatava os animais abandonados para tentar dar uma melhor condição a eles. Só que a polícia constatou uma outra situação, né? André Marques é quem traz os detalhes, acompanhou tudo de perto. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. A negociação foi difícil. A Polícia Ambiental conversou por mais de 2 horas com a dona da casa. Enquanto isso, faixas de protesto e palavras de ordem de defensores de direitos dos animais davam tom da conversa. A casa fica no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. É no quintal que estavam 70 cães. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou todo o processo e disse que esta não é a primeira vez que a mulher era alvo de denúncias. Desde 2011 tem boletins de ocorrência, são vários. A própria Vigilância Sanitária, a própria CCZ de Campinas tem ciência do caso. Agora, como que a OAB pode agir nessa forma, de forma mais decisiva? Nós estamos tentando ajudar de forma jurídica, orientar os protetores de como fazer legalmente a retirada definitiva desses animais e ela ser interditada para que ela não mais possa pegar esses animais de feirinha, de adoções. Sandra Ceribelli só aceitou abrir os portões no fim da manhã. Segundo a Polícia Ambiental, as condições de alojamento ofereciam riscos à saúde dos cães. Tinha aproximadamente 70 animais, 30 adultos e 40 filhotes. Num espaço residencial, num bairro como este, é impossível você cuidar de um cachorro se não tiver uma estrutura veterinária. E aí não tem? Não tem, não há condições. Um veterinário examinou os cachorros. Todos foram retirados da casa. Havia filhote entre os cães. Alguns manifestantes se emocionaram. A dona da casa rebate as acusações e disse que recolhe os cães da rua para oferecer cuidados melhores. Eu acho o seguinte, nós estamos num país de inversão de valores. A cidade toda está coalhada de animais. Ninguém cuida. Faço o meu papel de cidadão. Agora, elas podem cuidar. São 20 anos cuidando. O valor que eu gasto é muito alto. Então agora está na mão delas, elas cuidam. O destino dos cães retirados da casa ainda está longe do ideal. O Centro de Controle de Zoonoses alega não ter condições de receber todos os cães. Apenas 10 serão levados para lá. Os outros 60 serão divididos entre as entidades protetoras. A situação do CCZ
também causou revolta entre os ativistas. O CCZ ele se eximiu da responsabilidade que é a obrigação dele, exigindo e pedindo para o veterinário ali que está fazendo o cadastramento selecionar os 10 animais mais saudáveis para ficarem sob a responsabilidade deles. Os outros 60 vão ficar sob a responsabilidade de pessoas, cidadãos normais, voluntários, essa ONG. A falta de uma delegacia especializada em proteger animais é alvo de críticas. O atendimento do órgão está suspenso por falta de funcionários. Se nós tivéssemos uma delegacia especializada em animais, com certeza isso já não estaria ocorrendo desde 2011 sem tomado alguma providência, porque já teria levado o judiciário o Ministério Público teria tomado alguma providência. Muita gente pode colocar, mas tem tanta coisa para resolver, vai resolver problema com o animal. Pensa de forma muito errada, né, quem analisa a situação dessa maneira, porque a questão dos animais é, acima de tudo, uma questão de respeito, né, à criação divina, e mais do que isso, né, nós temos um problema ambiental muito grande e que tem a ver com saúde pública. Tem a ver com saúde pública, por isso a necessidade das autoridades é se concentrar. O Centro de Controle de Zoonose aqui de Campinas, eu vou falar para você, hein, vai de mal a pior, não por culpa dos funcionários, mas a estrutura é muito ruim. A estrutura é muito ruim, a estrutura oferecida é de péssima qualidade, A Delegacia de Defesa dos Animais, como a gente já mostrou e denunciou aqui na tela da Band, segue fechada, há quem diga, por influência política, porque estaria atrapalhando interesses a Delegacia dos Animais aqui de Campinas. Aí, meu camarada, fica difícil, né? Fica difícil. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a proprietária da casa acabou multada em R$ 36.500. R$ 1.500 pelos atos de maus tratos, né? E mais R$ 500 por cada um dos animais expostos e recolhidos ali. Ela pode recorrer ainda da multa, vai ter que apresentar justificativas a respeito dessa situação. Mas, sem dúvida nenhuma, é um caso que nos chama a atenção, né, pela necessidade da posse responsável. Você quer cuidar do bicho? Planeje o cuidado do bicho. Planeje, cuide com responsabilidade, para que você depois não tenha que abandonar esse bicho em uma situação de rua, né? Ou para que você não submeta o bichinho a uma condição que faz mal à saúde dele, que pode prejudicar a saúde dele, né? Hoje o Rafael Gnipper foi às ruas para repercutir a situação dos animais. O Centro de Controle de Zoonose não tinha capacidade para acolher todos os bichos encontrados e a Delegacia de Proteção aos Animais está fechada, né? Está fechada. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. A ação foi coordenada pela Polícia Ambiental em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas. Pelo menos 70 cães foram resgatados à casa de uma mulher em Barão Geraldo, um problema comum nos grandes centros urbanos, mas que em Campinas ainda não encontrou solução. É um problema sério que, ao meu ver, a gente só resolve criando políticas públicas que deem conta de legislação, de cadastramento, de responsabilização dos acumuladores, de localizar essas pessoas que tomam animais em adoção em diferentes locais, para começar a identificar e prever esse problema, né? Trabalhar na visão preventiva. A estimativa é de que aproximadamente 15 mil animais não domiciliados estejam soltos pelas ruas da cidade. Políticas públicas de controle e castração têm sido pensadas, mas não dispensam a conscientização da população. Nós precisamos de campanhas de castração, campanhas de vacinação e um tratamento padronizado de nível federal, estadual, municipal para a gente resolver isso. A castração é o essencial, senão a gente continua enxugando gelo, gente. Além das ferramentas de controle, a falta de um setor especializado na defesa dos animais dentro da polícia preocupa quem defende os bichos. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda e é importante. Hoje o animal doméstico, ele causa situações de desconforto, de estresse entre a população humana em todos os lugares do mundo.
E quanto mais atores estiverem trabalhando em Campinas, e se a gente puder ajudar outras prefeituras começarem a se preocupar com o problema, para nós é muito importante. Os casos de maus tratos se multiplicam em Campinas, com o setor de proteção animal e crimes contra o meio ambiente desativado, passando por uma reestruturação. As ocorrências que seriam investigadas aqui são levadas agora para os distritos policiais. Para os defensores dos animais, esse é um passo a menos na luta contra os crimes ambientais. O animalzinho não é coisa bonitinha, isso a gente precisa tratar com mais seriedade. E gostar, isso é coisa da gente, os protetores amam os animais, estão lutando por eles, mas a sociedade, de uma maneira geral, precisa enfrentar isso com mais seriedade. A previsão é de que a reestruturação iniciada em janeiro dure 4 meses. Enquanto isso, ocorrências relacionadas a maus tratos de animais e crime ambiental podem ser feitas nos DPs. Atualmente, o Centro de Controle de Zoonoses de Campinas pode abrigar 100 animais distribuídos em 20 canis. 10 dos cachorros resgatados no domingo foram para o CCZ. O diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Social reconhece que a estrutura do local está longe de ser ideal para abrigar animais recolhidos nas operações durante um período mais longo de tempo, mas já prevê investimentos e uma reforma que deve acontecer no segundo semestre. Tomara que faz 200 anos que eu estou ouvindo que vai reformar o CCZ também, viu? Olha, a operação da Polícia Militar terminou com troca de tiros. Parece que tem bandido morto no confronto com a polícia, é isso? O Edson Silva tem mais informações ao vivo. A operação do BAEP na cidade de Hortolândia, hein, Edson? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. Uma operação da Polícia Militar, diversos policiais aqui em Hortolândia, no Parque do Horto. E as primeiras informações que temos, né? O caso ainda está sendo apresentado lá na delegacia de Hortolândia, mas estamos aqui no local dos fatos. Houve aí uma perseguição, a polícia tem informação que haveria um carregamento de drogas, um grande carregamento de drogas aqui numa residência da rua Begônia, e foi confirmado, estão apreendidos aqui 38 tijolos de pasta básica de cocaína. Nessa casa havia 3 pessoas, 2 foram presas, um terceiro homem tentou escapar ao cerco policial. Ele conseguiu alcançar o telhado de uma das casas aqui da rua Maravilha. Ele caiu desse telhado, segundo informações ele tentou fazer um casal aí como refém. Esse casal conseguiu se desvencilhar e nesse momento ele teria enfrentado policiais do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, do BAEP, que estavam equipados com escudo, e houve uma troca de tiros e esse homem foi morto. Ele ainda não está identificado, a polícia técnica ainda está aqui no local, Rodrigo. Olha, um suspeito morto em confronto com o BAEP, a Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar de Campinas. Pasta base de cocaína apreendida, e a pasta base é o que dá origem à cocaína e ao crack, né? Depois vendidos aí na biqueira. 2 suspeitos presos, operação em Hortolândia, região da rua Begônia, em Hortolândia. Agora a perícia técnica no local, identificando o cenário dos fatos em mais uma ação do BAEP. O Edson Silva, essa ocorrência vai ser apresentada em Hortolândia, é isso? Isso, na delegacia do município de Hortolândia. O comandante do BAEP esteve aqui, o coronel Vicente Coelho esteve no local e já designou que um oficial estivesse apresentando a ocorrência e nesse momento a perícia está aqui no local, Rodrigo. Foram apreendidas 2 motos, tem 2 veículos também apreendidos, um deles que teria chegado aqui no local transportando essa droga. É uma casa que tem 2 câmeras de segurança e nesse momento policiais militares estão fazendo a remoção do entorpecente aqui para apresentar, para ser apreendido pela Polícia Civil, Rodrigo. Olha, grande quantidade de drogas apreendida, portanto, em operação do BAEP com o bandido morto, 2 suspeitos presos da programação aqui da Band. Tem mais detalhes, obrigado ao Edson Silva, falando ao vivo no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Já começa o Band Cidade, hein? Às 10:07 da noite, com a Cíntia Absalonsen e toda a equipe da Band trazendo os principais destaques do dia para você. Vem comigo aqui, porque nós vamos colocar um ponto final no Brasil Urgente para Campinas e região. E tá chegando o Datenão para todo o Brasil. O Datena tá aqui, olha. Corpo esquartejado, mais um caso misterioso na capital que está sendo investigado.
A suspeita é de que o corpo possa ser de um travesti. É isso que a polícia tenta esclarecer agora com o Datenão para todo o Brasil. Eu estou de volta amanhã às 4:20 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia e tchau para todo mundo.